professores de educação física do ensino médio. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a educação física e as atividades escolares não presenciais. Vamos lá? Os objetivos do nosso estudo serão analisar a função da educação física enquanto parte da matriz curricular da escola e integrante da área de conhecimento das linguagens. Possibilitar a reflexão sobre a prática pedagógica do professor de educação física. Orientar e subsidiar os professores de educação física para a organização de atividades não presenciais a favor da continuidade da aprendizagem dos estudantes do ensino médio. E para iniciarmos os nossos estudos, gostaria de conhecer um pouco mais sobre as atividades que vocês têm desenvolvido com seus estudantes neste momento de distanciamento social. Para participar, basta focalizar o leitor de QR Code que você tenha instalado aí no seu celular na imagem que aparece na tela. Depois, é só clicar no link que é exibido. Disponibilizarei um minutinho para que vocês possam responder a estes questionamentos. Legal, pessoal. Muito obrigado por terem respondido as questões iniciais. E desde já, gostaria de deixar os meus parabéns a todos vocês pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Vocês são realmente muito feras. Tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns desses trabalhos. Parabéns! Legal, meus amigos. Continuando, venho trazer aqui algumas reflexões que se fazem necessárias a respeito do nosso trabalho junto ao ensino médio. Às vezes, os esportes, principalmente as modalidades conhecidas como Quarteto Fantástico, que abrangem o futsal, basquetebol, handebol e voleibol, têm sido abordadas nas aulas de maneira exacerbada, não dando espaço para outros conteúdos ou temas presentes no nosso currículo. Em alguns casos, também é possível verificar a abordagem dessas modalidades esportivas com um viés único e exclusivo da competitividade, deixando de lado a compreensão do seu funcionamento e gerando exclusões na turma, em que somente participam aqueles que possuem mais habilidades técnicas. Ou ainda, algumas atividades que são semelhantes para os estudantes das diversas séries do ensino médio. E sabemos que esses estudantes, durante o período em que permanecem nesse segmento, apresentam saltos em seu desenvolvimento cognitivo, que sempre precisam ser levados em consideração. Existem grandes diferenças entre o estudante que ingressa na primeira série do ensino médio, vindo dos anos finais do ensino fundamental, e aquele que finaliza a terceira série. Também é possível encontrar em algumas aulas de educação física vivências corporais dissociadas do saber, sem aprendizado, sem objetivo algum para o estudante, em que a aula torna-se um momento de lazer para aqueles que de fato participam das atividades propostas pelo professor. E por fim, tudo isso reflete na descaracterização do nosso componente curricular como integrante da área de conhecimento das linguagens. Então, para tentarmos compreender os problemas que vêm acontecendo em algumas dessas atividades, que tal refletirmos sobre essa pergunta que aparece na tela? Qual a função da educação física enquanto parte integrante da matriz curricular? Já pararam para pensar sobre isso? Vamos lá estudar juntos a educação física e a sua função escolar.
Em um recorte de um documento curricular de 2010 da nossa própria secretaria, entendia-se que o trabalho da educação física escolar estava centrado na proposição de vivências motoras que permitissem a experimentação de um número ilimitado de movimentos, de modo que os estudantes pudessem construir suas identidades e organizar suas estruturas para a formação de um repertório motor que os permitissem participar de variadas atividades físicas no decorrer da vida. Já em um recorte de uma entrevista do professor Marcos Neira, ele dizia que a educação física escolar serve para colaborar na formação das pessoas para que elas possam ler criticamente a sociedade e participar dela, atuando para melhorá-la. O que a educação física analisa é o chamado patrimônio corporal. Nosso papel, enquanto professores, é investigar como os grupos sociais se expressam pelos movimentos, criando esportes, jogos, lutas, ginásticas, brincadeiras e danças, e entender as condições que inspiraram essas criações e experimentá-las, refletindo sobre quais alternativas e alterações são necessárias para vivenciá-las no espaço escolar. Em outro recorte também de um documento curricular, já de 2014, da nossa Secretaria de Educação, o trabalho com a educação física escolar remete-se ao ensino acerca do objeto de estudo da área de conhecimento correspondente, o movimento humano, ou mais especificamente, a cultura do movimento. A educação física escolar responsabiliza-se pela disseminação dos saberes escolares relativos à especificidade da área de conhecimento, ou seja, a orientação e a aplicação pedagógica desse saber específico para contribuir na formação de um cidadão autônomo, crítico e participativo, capaz de atuar com competência, responsabilidade, dignidade e intencionalidade na sociedade em que vive, e assim contribuir para sua constante transformação. Refletindo a respeito desses recortes sobre a educação física escolar que acabamos de ler, como fazer para que essa concepção continue em ação, mesmo neste momento de distanciamento social? No que diz respeito ao ensino médio, todos sabemos que já existe um currículo devidamente implementado. E que tal retomarmos um pouco o seu estudo? Em posse desse documento, a partir da página 223 do Currículo da Área de Conhecimento das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, podemos encontrar em um dos seus trechos. No ensino da educação física escolar, pode-se partir do variado repertório de conhecimentos que os alunos já possuem sobre diferentes manifestações corporais e de movimento e buscar ampliá-lo, aprofundá-lo e qualificá-lo criticamente. Desse modo, espera-se levar o estudante, ao longo de sua escolarização e após, a melhores oportunidades de participação e usufruto do jogo, do esporte, da ginástica, da luta e das atividades rítmicas, assim como as possibilidades concretas de intervenção e transformação deste patrimônio humano, relacionado à dimensão corporal e ao movimentar-se, que tem sido denominado cultura de movimento. Acompanhem comigo no quadro abaixo algumas interpretações desse primeiro trecho. O que podemos compreender é que a educação física para o ensino médio deve ser diferente quando comparamos, por exemplo, com aqueles cenários que pudemos analisar aqui no início dos nossos estudos. É preciso valorizar os conhecimentos que os estudantes já têm a respeito da cultura corporal de movimentos, pois durante os estudos nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, puderam conhecer e vivenciar sobre as diversas possibilidades dessa cultura de movimentos. Assim, espera-se que no ensino médio possam ter esses estudos ampliados e aprofundados de forma crítica, para que possam intervir e transformar o meio em que vivem.
Para destacar o fato de que se trata de sujeitos que se movimentam em contextos concretos, com significações e intencionalidades, tem-se utilizado a expressão se movimentar. O se, propositadamente colocado antes do verbo, enfatiza o fato de que o sujeito, o estudante, é autor dos próprios movimentos que estão carregados de suas emoções, desejos e possibilidades, não resultando apenas de referências externas, como as técnicas esportivas, por exemplo. Estamos nos referindo ao movimento próprio de cada estudante. Nesse trecho, é possível identificarmos que o nosso papel é fundamental no percurso de aprendizagem dos nossos estudantes. O professor precisa possibilitar a vivência das diversas manifestações da cultura de movimentos, que o estudante seja protagonista, que se movimente, algo muito mais importante do que apenas preocupar-se com a execução correta de gestos técnicos esportivos. Porém, o esporte não deve ser considerado apenas como vilão, e não pode ser deixado de lado, desde que no momento da elaboração dos roteiros de atividades ou dos planos de aula, o professor estabeleça alguns critérios, como por exemplo, que sejam abordados os contextos sociais e históricos da modalidade em estudo, que não proporcione exclusão nos grupos sociais das turmas, com práticas que privilegiam apenas os meninos ou apenas as meninas, ou que impossibilitam a participação de estudantes com algum tipo de deficiência, que não sirva somente de passatempo no momento de lazer e sem intencionalidades no que diz respeito à aprendizagem, que não seja uma prática voltada apenas para a reprodução de gestos específicos, mas que haja aprendizagem por meio das vivências táticas e técnicas. Talvez vocês possam estar estranhando nós estarmos conversando aqui estudando sobre práticas nesse momento. Mas sim, estamos falando de práticas, mesmo neste momento de distanciamento social. Não deixe de propor às suas turmas práticas corporais relacionadas aos conteúdos ou temas que estejam sendo estudados. Assim, o currículo nos oferece algumas possibilidades para que possamos auxiliar nossos estudantes em seus percursos de aprendizagem de forma mais abrangente, estabelecendo dois grandes eixos. O eixo dos conteúdos, onde encontramos a luta, o esporte, a ginástica, a atividade rítmica e o jogo. E o eixo dos temas, em que podemos encontrar corpo, saúde e beleza, mídias, contemporaneidade e lazer e trabalho. No ensino médio, deve ser ressaltada a possibilidade do se movimentar no âmbito da cultura de movimento juvenil ser cotejada com outras dimensões do mundo contemporâneo, gerando conteúdos mais próximos da vida cotidiana dos estudantes. Assim, a educação física pode tornar-se mais relevante para eles, não só durante o tempo e espaço da escolarização, como, e principalmente, auxiliando-os a compreender o mundo de forma mais crítica, possibilitando-lhes intervir nesse mundo em suas próprias vidas com mais recursos e de forma mais autônoma. Já pudemos estudar que o se movimentar é a conduta de atores-autores em que o sujeito, o estudante, se relaciona a algo exterior a ele. Essa relação lhe permite inventar e descobrir os movimentos e constituir seus sentidos e significados pelo diálogo que cada um desenvolve ao se movimentar. Assim, é importante trazer à tona e para debate os assuntos do mundo e da época em que vivemos, como por exemplo a pandemia do Covid-19. Nesses dias, passamos por momentos de grandes transformações que já estão influenciando as relações entre as pessoas. É preciso debater também as questões relacionadas aos preconceitos, aos gêneros, às etnias, às religiões, às características físicas e entre outras. Esses debates possibilitarão aos estudantes que possam compreender o mundo de maneira mais crítica, oferecendo meios para que possam intervir no meio em que vivem e em suas próprias vidas de maneira mais autônoma.
A partir dessas considerações, vislumbra-se na atuação da educação física no ensino médio uma rede de inter-relações, partindo dos 5 grandes eixos de conteúdo que se cruzam com os eixos temáticos atuais e relevantes na sociedade. A partir das considerações a respeito da abrangência de possibilidades da cultura corporal de movimentos, por meio dos 2 grandes eixos que acabamos de estudar, é possível também visualizar uma rede de inter-relações entre eles, que possibilita o debate e a discussão sobre assuntos como o esporte como espetáculo televisivo, o jogo no tempo livre do estudante, a ginástica e os padrões de beleza, a questão da violência na prática das lutas, o preconceito racial nos esportes, o papel das mídias na construção de estereótipos de beleza, as relações entre exercício físico e saúde, a busca desenfreada pelo desempenho físico e o uso de substâncias perigosas como os esteroides anabólicos e entre outros. Podemos então definir como objetivos gerais da educação física no ensino médio a compreensão do jogo, do esporte, da ginástica, da luta e da atividade rítmica como fenômenos socioculturais em sintonia com os temas do nosso tempo e das vidas dos estudantes, ampliando os conhecimentos no âmbito da cultura de movimento. E a ampliação das possibilidades de se movimentar e dos sentidos e significados das experiências do se movimentar no jogo, no esporte, na ginástica, na luta e na atividade rítmica, rumo à construção de uma autonomia crítica e autocrítica. Espera-se, então, que a educação física possa assumir nas escolas uma importante função, relacionando-se ativamente com os outros componentes curriculares e influenciando decisivamente na vida dos estudantes. Que seja um componente motivador e que traga conhecimentos imprescindíveis para a vida dos estudantes. E como já vimos anteriormente, nós, professores, temos papel fundamental para que possamos alcançar esses objetivos. Acerca, então, dos nossos estudos sobre o currículo do ensino médio, a concepção da educação física escolar apresentada ainda continua atual? Ou será que é preciso atualizar ou acrescentar algo que ainda não aparecia ali? E aí, qual a opinião de vocês? Para tentarmos responder a esses questionamentos, que tal conhecermos um pouco mais sobre a nova BNCC e o currículo paulista do ensino médio que vem aí? Assim como para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, já temos a BNCC do ensino médio devidamente homologada. Isso ocorreu em dezembro de 2018, onde foram apresentadas as orientações para que todos os estados do Brasil pudessem iniciar o processo de elaboração dos seus novos currículos. E já sabemos que o novo currículo para os anos iniciais e finais do ensino fundamental já está em processo de implementação nas nossas escolas. Já para o ensino médio, estamos em um momento de transição entre o currículo antigo, porém ainda vigente, e que pudemos retomar o estudo nesse vídeo, e aquele novo que está sendo construído. E para auxiliar nessa transição, foram elaborados novos cadernos para os estudantes e também para os professores. Além disso, para este momento de distanciamento social, foram selecionadas algumas habilidades consideradas como essenciais ou prioritárias, e, portanto, quando estiverem preparando seus roteiros de atividades ou planos de aulas, é importante que todo esse material seja utilizado, tanto os novos cadernos como a planilha de habilidades essenciais. Na BNCC, poderemos encontrar o nosso componente curricular ainda como integrante da área de conhecimento das linguagens. E no ensino médio, além da experimentação de novos jogos e brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura, os estudantes devem ser desafiados a refletir sobre essas práticas, aprofundando seus conhecimentos sobre as potencialidades
e os limites do corpo, a importância de se assumir um estilo de vida ativo e os componentes do movimento relacionados à manutenção da saúde. É importante também que eles possam refletir sobre as possibilidades da utilização dos espaços públicos e privados que frequentam para o desenvolvimento de práticas corporais, inclusive as aprendidas na escola, de modo a exercer sua cidadania e seu protagonismo comunitário. Esse conjunto de experiências, para além de desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado com o corpo e a saúde, a socialização e o entretenimento, favorece o diálogo com as demais áreas de conhecimento, ampliando a compreensão dos estudantes a respeito dos fenômenos da gestualidade e das dinâmicas sociais associadas às práticas corporais. Vejam que continuaremos amparados pela perspectiva cultural, com a abordagem das diversas possibilidades da cultura corporal de movimentos, porém com maiores desafios, com uma prática aprofundada sobre os limites do corpo, sobre a importância da adoção de um estilo de vida ativo e saudável, de forma que possam estabelecer sentidos e significados de maneira intencional. Assim, serão capazes de intervir no meio em que vivem, exercendo a cidadania e o protagonismo comunitário, o que demonstra uma atualização da visão de cidadão que pretendemos formar. Realizando esse estudo mais aprofundado sobre o currículo, foi possível compreender o papel da educação física escolar. E para que sejamos professores cada vez melhores, precisamos nos atualizar sempre, assim como a concepção de educação física escolar, que também se atualizou. Principalmente nesse momento de distanciamento social em que estamos aprendendo a sermos professores novamente, é essencial a iniciativa do estudo individual, da pesquisa por novas estratégias, novas metodologias e da melhor compreensão do seu papel na educação remota de suas turmas. E também precisamos sempre refletir e repensar a nossa prática pedagógica. Precisamos nos autoavaliar no que diz respeito ao nosso trabalho. E é claro, aquele professor que estuda e se atualiza, cria possibilidades para ministrar aulas melhores, mais dinâmicas e direcionadas às necessidades dos seus estudantes. Legal, chegamos ao final da primeira parte. Agora pode levantar um pouquinho e tomar uma água, que ainda temos mais estudo pela frente. Até daqui a pouco!